De todos os tipos de abdômen agudo, eu acho que o obstrutivo é um dos mais legais. Não estou nem falando fácil, porque é fácil, mas é um dos mais legais de se entender. Quando você pensa em abdômen agudo obstrutivo, é quase que igual, é um sinônimo, na verdade, de obstrução intestinal. Isso vai compreender desde o duodeno até o reto. Agora, se fosse inflamatório, pode ser desde a apendicite, diverticulite, colecistite, várias causas. E do inflamatório, cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeitinho. Aqui segue uma ordem que é interessante. Antes de falar dos passos e de tudo mais, vamos entender as causas de abdômen agudo. A principal causa, que é muito abordado em provas, naquele paciente que já tem uma idade média, é bridas e aderências. Mas quem vai aparecer essas bridas e aderências? No paciente que teve algum procedimento cirúrgico antes, uma cesárea, alguma cirurgia de um abdômen agudo inflamatório. Esse paciente vai aparecer a brida por um manuseio das alças intestinais. As outras causas que podem estar aparecendo, que também pode ser questionado em prova, é que brida aderência é comum nesse paciente que tem uma história pregressa de uma cirurgia. Mas se for na criança, não vai ser brida aderência, vai ter a intussuscepção. Olha a fotinha que eu vou deixar aqui do lado. A intussuscepção é isso, quando come o estômago, ele meio que come ele entra dentro do... Peraí. É quando o intestino, ele meio que se come, ele entra um dentro do outro, entendeu? Agora, se vamos falar de um idoso, o idoso, a causa mais frequente é a neoplasia coloretal. Outra causa bem interessante é a hérnia encarcerada. Vamos fingir que um paciente ele teve uma hérnia incisional e através dessa hérnia incisional ficou presa uma alça intestinal. E essa alça intestinal faz um acotovelamento e isso impede a passagem, o transporte fecal. E como acotovelou, fez uma dobra, uma curva fechada, não tem como passar a viagem, vai aumentar a peristalse e tudo mais, mas não tem como. Aí esse paciente com uma hérnia incisional que está estrangulada, por exemplo, ele vai apresentar constipação, vai referir um quadro de constipação, pode ser por uma hérnia também. Bezoares, fitobezoar ou tricobezoar. Tricobezoar é comer cabelo, fitobezoar é bagaço de frutas, por exemplo. Estenoses inflamatórias, claro. Agora, uma das partes mais interessantes e mais legais, justamente o que é abordado muito em provas, é algo que vai aparecer. Seria as classificações, e tem muita classificação para o abdômen agudo obstrutivo, mas também é extremamente fácil de entender. Pode ter um padrão fisiológico, que é aquela hérnia, que é aquela obstrução, pode ser uma funcional, um ilho paralítico, um paciente depois de uma cirurgia por laparotomia, ele normalmente talvez vai ter um ilho paralítico ali, vai ter uma constipação por uns dias. Volvo sigmoide, um bezoar, algo que bloqueia mecanicamente. Outra classificação é que vai dividir se é alta ou se é baixa, de acordo com a junção iliocecal. Se está acima dali, alta. Se está abaixo da junção iliocecal, baixa. E também tem uma obstrução simples e a obstrução complicada, que é muito simples de se entender. A obstrução simples não tem isquemia, a obstrução complicada vai ter isquemia. E a parcial, como uma suboclusão, uma obstrução completa, uma classificação super simples de entender. E a obstrução em alça fechada. A obstrução de alça fechada é muito interessante. Como isso eu aprendi com o professor Fábio Colagrossi. Normalmente o trânsito fecal ele vem desde o ilho para o seco e tem uma válvula entre o ilho seco que permite com que as fezes entrem e não saiam. Mas pensa assim, normalmente os indivíduos têm essa válvula não tão competente, fazendo com que as fezes até possam sair. Mas se o indivíduo tiver a válvula ileocecal muito competente, vai entrando cada vez mais fezes no seco e não volta fezes para o ilho. O que seria ok, desde que o indivíduo não tenha uma obstrução logo depois do seco. Porque se o indivíduo tiver uma obstrução tipo no cólon descendente e tiver uma válvula competente, vai entrar fezes, mas aqui está obstruído no descendente. Vai entrar fezes e não vai ter por onde voltar, porque é competente, a válvula não deixa essas fezes voltar para o ilho. E aí vai ter obstrução de alça fechada. A obstrução de alça fechada é isso, são 2 pontos de obstrução e que pode levar a complicações seríssimas.
Normalmente, o primeiro ponto a perfurar, que pode levar a uma peritonite, pode ser muito complicado, é no seco, por causa dos aspectos da parede do seco, tá? E também tem a síndrome de Ogilvie. A síndrome de Ogilvie é uma pseudo-obstrução. Geralmente vai acontecer naquele paciente que é uma pseudo-obstrução colônica, vai acontecer naquele paciente que o paciente está acamado, um paciente de UTI com drogas vasoativas. Não é assim tão comum. E para falar de quadro clínico, é muito legal porque é só você pensar no paciente e como funciona toda a mecânica de uma obstrução intestinal que você vai pensar no quadro clínico. O que esse paciente vai ter de começo? Vai ter náuseas, vai ter vômitos, uma dor tipo cólica. Um órgão oco vai gerar essa dor tipo cólica. Dependendo se a obstrução é alta ou baixa, vai ter também a parada de fezes e eliminação de gases, um pouco mais tardias ou um pouco mais precoces. Um exemplo, se o paciente ele tem uma obstrução intestinal de uma localização alta, acima da junção ileocecal, ele vai ter uma parada de fezes um pouco mais tardia, porque depois dessa obstrução, ainda tem um pouco de fezes. Ou seja, obstruiu aqui, mas aqui ainda tem todo um resto de intestino. E isso vai ser eliminado. É claro que durante a clínica é um pouco complicado questionar o paciente se a parada de eliminação de gases e fezes foi precoce ou tardia. Mas é uma coisa interessante para exames, para provas, sabe? É algo interessante estar se abordando. Na obstrução alta, a parada de eliminação de gases e fezes são tardias, mas os vômitos são mais precoces. Na obstrução baixa, a parada de eliminação de fezes e gases são mais precoces, porque a obstrução está lá embaixo. Mas os vômitos são mais tardios. E geralmente esses vômitos, por estar voltando o conteúdo fecal, são vômitos de característica fecaloide. Outro ponto interessante é a famosa diarreia paroxística. Vamos fingir que teve uma obstrução aqui, mas aqui ainda tem fezes e tem intestino. O corpo, o cérebro, ele vai estar mandando uma peristalse. Ele vai tentar lutar contra aquele... tem um ponto de obstrução. O corpo vai ter que lutar contra esse ponto de obstrução. O corpo tenta vencer essa obstrução. E o que ele vence? Mandando peristalse, mandando força. Mas só que não vence. E só que o ponto de obstrução não é vencido, mas a peristalse passa. E esse resto de fezes que está ali embaixo, ele vai ser expulsado. Então, às vezes, o paciente chega e fala um quadro de constipação, mas ele também relata que teve uma diarreia, às vezes um pouquinho explosivo, mas que ele teve uma diarreia. Aí você pensa, como que ele vai ter uma diarreia sendo que ele está obstruído? É isso? O corpo ele tem que vencer esse ponto de obstrução e faz a diarreia paroxística. Esse paciente, por ter um sequestro de líquido pelas alças intestinais, pode estar promovendo uma desidratação. Por isso que é muito legal estar vendo a questão de eletrólitos desse paciente, estar acompanhando e estar dando esse suporte para ele. É muito interessante. A distensão abdominal, paciente com fecaloma, por exemplo, ou paciente que está ali há uma semana sem ir ao banheiro, vai ter uma distensão abdominal. É só você ir pensando nisso. Se tem fezes, se está acumulado, obviamente vai estar hipertimpânico esse abdômen. O ruído aéreo vai ter aquele ruído de luta. Vai ter um ruído, tons metálicos. Como assim? O tom metálico, imagina que tem uma água dentro de uma bexiga e você está chacoalhando a bexiga. Esse é o tom metálico, tá? A obstrução de Delgado... A obstrução de Delgado, ela é muito simples de estar diferenciando. Uma vez que a obstrução de Delgado vai ter a apresentação das moedas empilhadas, que é basicamente as rostrações. As rostrações são como círculos em 360 graus que vai abraçando o delgado. Então é muito simples, é muito legal você ver que como é fácil diferenciar uma obstrução de cólon de uma obstrução de delgado. O paciente com obstrução de delgado normalmente tem níveis hidroaéreos, então por isso que é muito interessante você estar pedindo um raio-x de tórax em anteroposterior, um abdômen em posterior anterior, tanto em ortostático como decúbito dorsal, porque ortostático você vai estar conseguindo visualizar aqueles níveis hidroaéreos que são maravilhosos e muito simples de se entender. E também tem uma obstrução de cólon. A obstrução de cólon tem todo aquele caso que eu te falei, de eliminação de fezes, mais a interrupção, né? Mais precoces, com vômitos fecaloides. A obstrução de cólon é bem interessante você perceber que normalmente ele vai respeitar a anatomia do cólon, que é como ele sobe, vem e desce. Ele vai meio que estar respeitando isso. São obstruções geralmente um pouco maiores, muito comum em pacientes chagássicos. É bem interessante. E o vômito sigmoide, que é uma coisa bem legal de estar se entendendo.
que é basicamente quando o sigmoide, colo ascendente, transverso, o descendente, o sigmoide ele tem uma rotação no seu próprio eixo e vai formar aquele sinal do grão de café, que na verdade o nome é Freemantle. Espero estar pronunciando corretamente. E ele é muito... tem que tomar muito cuidado porque teve essa rotação. Se tem essa rotação aí, pode gerar uma isquemia. E se isso isquemia, vai dar um problema absurdo. Por isso, se esse paciente tiver uma peritonite, você tem que mandar ele para a laparotomia exploratória. Mas se não tiver, pode fazer uma descompressão endoscópica. Pode ser uma colonoscopia ou uma retossigmoidoscopia rígida. Então é bem interessante saber disso. E aproveitando esse ponto, vamos puxar o tratamento. É o seguinte, o paciente tem peritonite ou obstrução de ósseo fechada, cirurgia imediata. O paciente tem uma obstrução por bridas, ele chegou agora, ele está estável, não tem nenhuma alteração clínica considerável, consideravelmente perigosa, ele não tem nada de problema, dá para segurar tranquilamente. Bora passar uma sonda nasogástrica aberta nesse paciente? Vamos tentar fazer essa descompressão, esperar 24, 48 horas, se não resolver, cirurgia. Outra coisinha muito interessante, hérnias e tumores, cirurgia. E se esse paciente não melhorar, dá a sonda nasogástrica, cirurgia. Tchau.